Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Bom, quase que a gente não consegue fazer essa live no Instagram. Faltando aí 20 minutos, começou a dar problema, não abria nem o meu, nem do meu convidado. Pensei que não ia dar certo, mas voltou. Sejam bem-vindos aí todos que estão entrando, que vocês possam participar aqui ao vivo com a gente. Eu vou chamar aqui o meu convidado para ele entrar também e a gente já começar. Sejam muito bem-vindos. Desde ontem eu comecei com uma série de lives sobre o Setembro Amarelo para poder, de alguma maneira, ajudar, né, as pessoas, não só a conscientização. Boa noite, Jonas. Obrigada aí por sempre dar uma passada aqui. Sejam muito bem-vindos. Encaminha aí para pelo menos 3 pessoas que vocês sabem que precisa às vezes de ajuda ou que precisa conhecer como identificar uma pessoa. Agora sim. Seja bem-vindo, Janderson. Muito obrigado. Finalmente, né? Tá cortando a sua conexão. Agora sim. Tá. Me Muito boa escuta tarde. bem? Sim, Sim, perfeito. Que eu estava falando, né? Demorou um pouquinho porque a gente já tinha feito uma live no outro perfil, mas a gente não tinha feito aqui no meu sim. particular para a gente poder falar, né, sobre alguns temas e casou aí justamente com a semana. Ops, caiu. Justamente aí com o mês do Setembro Vermelho. Vamos É. aproveitar e convidar algumas ao vivo para poder acompanhar com a gente, talvez aí com dúvidas, com algum tipo de pergunta, né, que pode acontecer, enfim, Estamos aqui para já, tentar ajudar de alguma forma. com certeza, né, hoje nós vamos falar aí sobre o tema por que que a falta da inteligência emocional pode influenciar na decisão da pessoa se suicidar, né, Sim. e é uma das coisas pelo trabalho que você faz, vai ajudar muito, e eu sei que tem ajudado muito, você vai falar durante a live. Aham. E aproveitando, seja muito bem-vindo aí você que entrou agora, convide aí pelo menos 3 pessoas que você sabe que talvez não entenda ou não sabe como identificar pessoas que têm aí problemas ou têm pensamentos suicidas, porque sempre é bom você aprender como lidar com isso, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que está do nosso lado e às vezes a pessoa está querendo se matar, então é importante a conscientização. E só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital, mas eu já moro aqui na Europa já fazem 8 anos, eu moro aqui em Madrid, na Espanha. Eu já morei 6 meses também em Berlim, lá na Alemanha, e agora já aqui Europa é minha casa, né? E desde janeiro eu comecei aí com esse projeto nas redes sociais de ajudar as pessoas através aí da gestão de mudança, falando um pouco da mudança geográfica, né, seja de país ou uma mudança de cidade, inclusive o processo emocional durante uma viagem. E durante o ano aí comecei a expandir ainda mais essa área e hoje eu trato dentro da gestão de mudança 6 áreas de atuação. E aproveitando dentro da gestão de mudança comportamental, nós estamos aí, eu estou durante essas, desde ontem até na sexta-feira que vem, dia 30, inclusive vou falar com outras pessoas também, para poder fazer algum tipo algum tipo não, para fazer uma live para poder conversar sobre determinados temas, para poder ajudar, né, as pessoas a entender um pouco mais esse sentido, essa questão do suicídio, enfim, muitas coisas. E hoje eu convidei meu grande amigo aqui, Janis, eu vou deixar ele se apresentar também, para quem não conhece. E nós vamos falar de coisas muito interessantes hoje. E eu peço aí que vocês possam participar, venham com perguntas, se vocês passaram por alguma dificuldade em relação a isso. Deixa você, Janison. Nossa. Sou o Janderson Silva, aqui de São Paulo. É, sou um curioso no assunto, né?
Gosto de falar que eu sou um curioso no assunto e, graças a Deus, de alguma forma, tenho ajudado bastante pessoas Uhum, nessa área de educação sentimental, educação emocional, coisa que uhum, afeta muito o nosso dia a dia. E uhum. estamos aí para ajudar, para ouvir, em que as pessoas, elas pecam muito nisso, né? Hoje em dia todo mundo está na Sim. correria do seu dia a dia e não está nem aí para o outro, e assim vai. Sim, sim, é verdade. E justamente pensando, né, quando eu comecei a planejar para fazer essa semana de lives, eu na hora já pensei em você, porque eu sei que através de pequenas coisas que você tem feito nas suas redes sociais, eu sei que você tem ajudado, sido bem direto, né, naquilo que você fala, só que ao mesmo tempo eu quero que durante a live você compartilhe algumas experiências e como se você teve a resposta das pessoas daquilo que você pode ajudar de alguma maneira. Então, assim, é importante, né, as pessoas entenderem que as redes sociais hoje não é só para a gente passar tempo, só entretenimento. Nós temos que usar essa ferramenta para poder ajudar pessoas. Porque, como eu disse no começo, nós nunca sabemos quem é que está do nosso lado e se a pessoa está querendo se matar. E é ruim, né? Você saber que uma pessoa que está do seu lado no dia seguinte se matou e você não fez nada, você não deu nenhuma palavra, você nem deu um abraço, e isso é horrível. Então é Essa que é importante isso, né? E aí, pode falar, Gerson. Estamos em setembro, um mês muito importante, né, para trazer o Uhum, assunto, até porque é um assunto muito delicado e o Instagram pode derrubar a live a uhum, qualquer momento. E setembro deu início lá em 2015, né, para uhum, compartilhar a ideia de tentar combater o suicídio, né? uhum. E a gente visa assim tanta coisa que a gente vê e a gente dá pergunta: o suicídio ainda é um tabu? Eu faço essa É pergunta para verdade, você. é O, verdade. a gente imagina assim, mas eu vejo muita gente de determinadas religiões falando que, pô, suicídio não é brincadeira, é coisa que não tem que fazer. Mas é um assunto muito sério a ser tratado. Uhum, Precisa uhum. ser, precisa sair desse buraco. E sair também penso que sair da parte só do. Ah, eu já ouvi falar de alguém que se Sim, matou. Eu, por exemplo, tive muitos casos de amigos, até aqui na Espanha, quando no trabalho onde eu estava, o rapaz que um dos filhos, infelizmente em 2018 ele veio a se suicidar e sendo que eu falava com ele, eu conversava com ele, né, falando do amor de Cristo e tudo mais, mas claro, uma coisa dessa questão da conscientização é importante para que as pessoas possam ver que faz parte do processo da vida ter esses pensamentos, né? sim. Por isso que é importante essa live, para a gente poder falar um pouquinho mais, e por isso que eu trouxe esse tema da inteligência emocional, porque eu venho falando muito que quando você tem uma inteligência emocional saudável, você não pensa mal de si nem mal das outras pessoas. Então, quando você pensa em se matar, você está tendo um pensamento ruim contra você. Então, automaticamente, se você é uma pessoa que gosta de estudar, de avançar, de crescer, é, você já tem que entender que não é saudável. Você já está com pensamentos suicidas, Sim. né? Então é importante isso. E você, né, comenta aqui com o pessoal, eu conheço essa história, né, desde a outra live que a gente fez lá no outro perfil da Visão de Forma, mas aqui para os meus amigos que estão aqui e não conhecem a sua história, como é que você começou a ajudar, o que você viu da necessidade e também, não sei se é constrangedor ou se não tem problema você falar, se você já pensou nessa questão de suicídio, porque eu venho falando que eu tive esses problemas, deixa você aí falar sobre isso. Assim, tipo, eu via muito amigos próximos e até pessoas distantes. Tipo, eu sou uma pessoa muito na minha, sou uma pessoa Uhum, muito tranquila. Mas eu sou uma uhum, pessoa que está sempre disposto a ajudar. é E verdade. quando eu vejo alguém em determinada situação, que eu vejo uma pessoa que não está bem, a primeira coisa que eu vou chegar com a pessoa, eu falo, o que está acontecendo? E assim, determinados assuntos eu trazia, tipo, eu gostava de tocar na ferida da pessoa, porque quando a pessoa ela não está apta a falar,
empresta os seus ouvidos e deixa só. Se a pessoa não quer falar, simplesmente fica ali com ela, não vai tentar, tipo, ir com soluções. E com muitos dos Uhum, casos que aconteceu comigo, de algumas pessoas que eu tive contato, eu não vinha com soluções. Eu vinha simplesmente com o uhum, ouvido, ó, tô aqui para te ajudar, conta comigo. É igual na crise de ansiedade. Crise uhum, de ansiedade, a pessoa tem hora que ela não chega num ponto que ela não sabe mais para onde ir, não sabe mais para onde uhum, correr. uhum. E eu, de certa forma, eu ajudei algumas 2, 3 pessoas com muita crise de ansiedade a ponto de não conseguir pensar em mais nada a não ser um suicídio. Olha só. Chegou ao extremo da vida. E ainda nesse caso, tipo, de que as pessoas, teve uma pessoa comentando aqui, Sim, o Rodrigo. né, seguindo essa linhagem, existe muito isso ainda hoje. Uhum. Os números, eles estão aí para ser comprovados. O número é tipo assim, a cada 1 minuto no mundo, 1 segundo no mundo, morre uma pessoa de Sim. suicídio. Então, Um tipo, milhão por ano no mundo, é muita gente. exatamente. Quanto menos a gente bate nessa tecla, quanto mais a gente acha que é vitimismo, é frescura, Uhum, mas uhum, mais isso vai aumentar ao decorrer dos anos. Porque cada uhum, vez mais a gente busca os nossos interesses, cada vez mais a gente só quer saber do nosso, dos uhum, nossos aqui, da nossa volta, e assim por diante. Então, uhum, eu fiquei muito feliz quando uma pessoa falou que estava perto de desistir de tudo, porque procurei meu pai, ele não me ouviu. Procurei minha mãe, ela não me ouviu. uhum, Procurei tinha procurado o tio dela, ela falou, ah, isso é frescura, que não sei o que e tudo mais. uhum, E eu costumo dizer que tem algumas pessoas que eu chamo para conversar, quando eu vejo que é um assunto bem grave assim, eu chamo a uhum, pessoa para conversar. E eu costumo dizer que, tipo, eu levo a pessoa num lugar bem tranquilo, que se chama uhum, Elevado, ali no centro de São Paulo. O uhum, Elevado ali, em Minhocão. Então, à noite ele fica muito tranquilo. A paisagem e tudo mais. Então, tipo, eu geralmente levo a pessoa para lá e fico conversando com a pessoa, até a pessoa se acalmar. Aí, se a uhum. pessoa... Aconteceu 3 vezes, e foi lá as 3 vezes que aconteceu isso. E eu passo ali Olha de vez só. em quando, eu falo, meu, esse lugar marca alguma coisa na minha vida. Porque Sim. eu recebi uma mensagem dizendo, pô, se não fosse você naquele dia, eu não sei o que tinha acontecido comigo. E tem muitos casos Uhum, também, tipo, tem um caso que tô tentando entender e ajudar ainda, que é o caso de uma menina, uma amiga minha, que ela tá com uma crise de ansiedade muito alta, muito avançada, tipo assim, que acho que é só no tratamento, mas a gente uhum, precisa estar sempre disposto a ajudá-la. sim. Sim, não. E você teve isso na sua vida de pensamentos suicidas, ou teve pessoas próximas a você antes de você começar a ajudar as pessoas pela internet? Já, já. Eu morava com a minha avó, e, tipo assim, isso na infância, assim, porque chegou um certo Uhum, tempo da minha vida que eu, tipo, falei, eu não tenho perspectiva de nada. Eu uhum, moro numa cidade que não tem perspectiva, não dá um auxílio que fala, ó, você vai se tornar, se você quer ser um grande advogado, aqui você consegue. Lá não tinha isso. uhum, uhum, De 90% dos meus amigos que eu cresci junto, a maioria, tipo, hoje não tá vivo, ou tá preso. uhum, Então, você chega um momento ali que fala, meu, não tem saída. E, tipo assim, tinha muita sim. dificuldade, tinha uma extrema dificuldade, assim, tipo, de você imaginar, pô, onde será que eu vou comprar um tênis da Nike aqui, então, tipo, aqui em São Paulo. Então, quando você pega, assim, pra imaginar isso, falar, ó, se a minha vida for aqui, não vai levar em nada. Então, tipo, eu começava a Uhum, pensar muito sobre isso. uhum, E já, tipo assim, um caso muito específico que eu não contei pra ninguém é o seguinte, teve uma vez que eu digo que eu particularmente me joguei, só que eu não fui, na frente de um caminhão. Tipo assim, olha você, só. tipo, você ouviu o meu espírito indo, só que, tipo, eu Uhum, fiquei. uhum, uhum. Desde aquele dia Seu ainda corpo, lembro disso, e fico olha imaginando, só. né? É Eu como eu tinha, tive a experiência de querer cortar os punhos com uma faca. sim,
E depois, quando você passou por isso, como é que você lidava com isso? Eu ia falar em espanhol. Como é que você começou a lidar com isso? Você viu que passou por essa situação? Como é que você deu a volta por cima? Porque tem, né? Eu, pelo menos, tive o porquê de não fazer isso. E qual foi o seu porquê de não tentar se matar? É que assim, eu digo que mais do porquê de não, porque na hora eu senti medo, na verdade. Então acho que Uhum, foi uma das coisas que mais me segurou. uhum, Quando eu peguei assim para pensar de fato, eu falei, eu não quero mais pensar nisso. Eu quero simplesmente uhum, viver. Eu quero uhum, fazer algo diferente da minha vida, para minha vida, para o meu futuro, tentar uhum, fazer algo melhor. E depois disso, assim, me conectei muito a Deus e, uhum. claro, a gente precisa de pessoas à volta Sim. e naquela ocasião ali peguei e me, me coloquei tipo, próximo de algumas pessoas assim, que poderia me ajudar e com algumas palavras. Por isso que eu sempre falo hoje com as pessoas mais novas, assim, eu falo, meu, você quer, você quer ajuda? Você não tem, não consegue conversar dentro de casa? Chega, faz amizade com pessoas mais velhas. Faz amizade com pessoas mais Alguém de experientes, confiança. alguém de confiança, que essa pessoa vai te levar, vai te dar uma Uhum, direção. Essa pessoa vai falar, uhum, não, não é aqui, é ali. Então, tipo, foi nesse momento assim que eu peguei me encaixei com algumas outras pessoas, tudo mais que eu podia uhum. me dar uma direção, faz isso, faz aquilo. E graças a Deus, isso nunca Foi mais isso. aconteceu. É como eu me conectei muito com futebol, né? Por isso que eu jogava tanto futebol, porque eu tinha ali os meus técnicos que eu podia conversar, eles sabiam, porque você joga futebol, você sabe, quando você não está bem emocionalmente, o seu desempenho físico também, ele dá problema. Tá dando problema na sua conexão, Janderson. Eu não sei se é na minha, se é na sua. Quem pode aí confirmar, quem está ao vivo aí, é só a dele que travou? Ou vocês estão me ouvindo? Quem puder me confirmar, por favor, que a dele travou. E só para deixar aqui registrado, foi o dele que travou, e só para deixar os pássaros de fazer cocô na sua cabeça. Você não pode impedir, mas você pode impedir deles fazerem ninho. Então, se vier pensamentos de suicídio, pensamentos de que você não é importante, talvez você não consiga impedir, né? Mas é, é, é possível você impedir com que você faça, né? Que você pratique. Tanto que aí o exemplo, tanto do Janderson quanto o meu, a gente teve algo que impediu que a gente fizesse, né, Janderson? Senão a gente nem estaria aqui Sim. para contar, porque eu tive oportunidades. E eu também já quase morri afogada. Aí quando você tem uma experiência um pouco ruim, aí você já começa a valorizar um pouco mais a vida. É, na sexta-feira eu fiz uma live falando sobre a saúde espiritual se afeta, né? Isso. E uma das coisas que eu vi ali, identifiquei, né, fazendo uma pesquisa, de que as pessoas elas não têm o autoconhecimento delas próprias, elas não conhecem quem elas são, né? E por isso que aí elas começam a pensar que é mais fácil. É muito mais fácil eu me livrar do problema me matando, só que aí elas não pensam num todo, porque elas estão muito fechadas ali. Então, a gente durante a live, né, e principalmente mais no final, a gente vai dar algumas dicas para vocês saberem como identificar e como ajudar, porque tem maneiras corretas de você ajudar uma pessoa que tem esse pensamento. Jamais chegue na pessoa falando que você quer se matar, porque você vai chegar como um acusador, e é pior, né?
Aí sim, entra dentro do que a gente ia falar sobre inteligência emocional, né? O que que é inteligência emocional? É você saber lidar com suas emoções de uma maneira saudável. E eu, no meu entendimento durante esse tempo, de entender sobre as emoções, eu entendi algo. E olhando para Deus, né, como cristã, e você também, eu entendi algo, que todo mundo, que aquela pessoa que tem um emocional saudável, ela sempre vai ter pensamentos bons dela e a respeito dela e a respeito de outras pessoas. Porque sim, Deus, ele tem esses pensamentos bons. Então, uma pessoa que não tem esses pensamentos ou que vem pensamentos é porque tem alguma dificuldade no emocional dela que precisa de uma restauração, né? Eu gosto muito de usar o exemplo como se fosse um papel cheio de furinho. Então, a alma da pessoa, né, tá ali cheio de furinho e cada vez que você consegue avançar ou aprende a como lidar, a se autoconhecer, um furinho vai fechando até que vai chegar um momento que não tenha, né, que a gente se torne aí perfeito, posso dizer assim, ou pelo menos saudável, né? sim. Então, a inteligência emocional, só para o pessoal entender, na minha visão, é justamente isso: você entender que alguém pode xingar, né? Eu posso chegar para o Janderson e falar que você é um mau pai, só que você é tão blindado nas suas emoções que você sabe que isso não é verdade. Porque Sim. você sabe como você é, como você pensa, sua filha demonstra isso. O que você pode comentar mais sobre isso da inteligência emocional? É basicamente isso, e quando a gente pega assim, sabe qual a forma que a pessoa vai ser afetada? Hum, Quando você gosta muito de mim e é. eu ou falo uma verdade para você e você não gosta, Uhum, ou eu vou e falo nas suas costas porque eu não quero te machucar. sim, Falo para outros. Aí isso vai te pegar. Porque fala, pô, sempre fui verdadeira com ele. Por que ele não chegou comigo e falou isso? é Então a verdade. pessoa, ela chega assim a um ponto de extrema confiança e você não Uhum, retribui essa confiança, então confiança uhum, quebrada, ela simplesmente ela tem a questão, tipo, ela vai te abalar mentalmente, te abalar uhum, fisicamente, tipo, você fica, meu, uhum, por que que essa pessoa fez isso comigo? Então você fica remoendo com isso, né? claro. E, E aí entra uma coisa, né, Jadson? E quando a gente faz isso com nós mesmos? Como que a gente nossa, lida com isso? aí que é o complicado, né? Porque a gente não tem a noção mais do quanto a gente se faz mal às vezes, né? A gente Uhum, não tem essa noção, tipo... Tem a questão também, eu tava falando com uma pessoa que eu falei para ela o seguinte, você tenta tanto ajudar os outros que esquece de uhum, se ajudar. uhum, Então, você precisa muito mais de ajuda hoje sim, do que qualquer outra pessoa. Por mais que as pessoas precisam, mas uma pessoa ferida machucar outra, tentar ajudar uma pessoa ferida, vai ficar as duas ali. sim, Quando a gente, exatamente. eu estava até comentando, tipo, tinha uma frase que diz assim, quando você busca o que você não sabe o que é, quando você acha, você não sabe. Uhum, Você não sabe o que achou. Você não sabe o que achou. Então, tipo, uhum, fica meio que nesse contexto. A claro. gente procura tanto ajudar, ou então uma ajuda, e muitas vezes a gente não sabe em quem buscar ajuda, Uhum, e vai em qualquer um. Isso que eu uhum, falo. É muito comum, tipo, eu chegar, tipo, se eu falar, eu não tenho hoje uma solução para você, mas sim. vou te falar uma coisa, busca uma ajuda médica, busca um psicólogo, busca um psiquiatra. Eu cheguei Um e falei para uma pessoa terapeuta. isso, exatamente, e ela tinha preconceito de psicólogo, de Pô, psiquiatra, tudo mais. é verdade, é Exatamente. verdade. E eu falei para ela, falei, meu, não é questão de loucura, não é é questão de Não. você tratar a sua cabeça, porque a gente fica tanto tempo assim. Você pega, a pessoa vem do Nordeste, ela Uhum, nunca teve um médico na vida, imagina um psicólogo, não generalizando. Mas sim. quando a gente pega para tentar ir, para começar a frequentar, eu frequentei algumas vezes psicólogos, tive contato com psicólogos várias vezes, assim, porque eu fiz amizades. Uhum, Graças a Deus, eu tenho um ciclo de amizade muito bom. sim. Psicólogos, professores, tenho bastante amigos professores que me ajudam bastante. E falam, meu,
a gente vive no mundo em que as pessoas ainda têm preconceito contra o psicólogo, que acham que Sim. não tô louco para isso. Por isso que o mundo fica tá do jeito que tá, né? Sim, e é bem interessante você falar isso. Eu tenho um amigo que começou, um amigo de infância, ele começou a fazer, não sei se ele está aqui online, o Adriano. Ele pelo menos tinha entrado aqui. E na semana passada ele começou, na verdade, esse ano a fazer psicologia. E aí ele decidiu, junto com alguns amigos da classe, fazer uma série de lives, né, para começar a ajudar as pessoas para desmistificar essa questão do psicólogo. E justamente eu fiz essa pergunta: como que hoje a área, né, ele como aluno, junto com os professores, enxerga de conscientizar as pessoas que um psicólogo, um terapeuta, eles não são para loucos, né? Aí eles estavam contando a história que quando a psicologia surgiu, tanto aqui no Brasil, quando veio aqui para o Brasil lá, foi justamente na época que tinha aqueles hospitais manicômios mesmos. Então, os Sim. psicólogos eram muito usados para aquilo. Só que o psicólogo, a psicologia em si, eu não sou psicóloga, mas o que eu faço tem a ver com psicologia também, né? Eu faço mentorias, consultorias, sou formada em coach, então eu gosto muito de ajudar. E então esse psicólogo é como um médico, vamos dizer, um ortopedista. Você quebrou o pé, o que você vai fazer? Você vai com o ortopedista. Então, assim, se você está com um problema na sua alma, você tem que buscar um profissional. E de preferência, assim, tem coisas que a gente consegue conversar com os amigos, porque eles têm uma sabedoria maior e eles conseguem nos ajudar. Né? Nós dois, por exemplo, conversamos sobre muita coisa e um ajuda o outro. E isso é independente da idade. Só que tem coisas, eu tenho amigos que eu sei que está com problema e eu sempre falo, busca um terapeuta, busca um psicólogo, você está precisando. Porque eu sei os sintomas, né? De coisas que se ele não cuidar, ele vai querer se matar. A pessoa, né? As pessoas. E sempre é o mesmo pensamento de que psicólogo é para doido, e não é, como eu disse, o psicólogo, ele simplesmente um médico, né, que vai te ajudar usando ali a maneira correta que ele estudou, seja técnica, seja assim como eu uso também, né, dentro daquilo que eu busco ajudar pessoas também, tem técnicas, tem ferramentas, e principalmente tem experiência da minha vida, porque, como você falou, se a gente não está curado, como é que a gente vai ajudar a curar outras pessoas? Então, coisas que Exatamente. eu ajudo é justamente por coisas que eu passei. E uma das coisas que eu passei foi não me matar, porque senão eu não estaria aqui. Então, isso é importante, né, para essa pessoa que não tem pensamentos bons dela mesmo, buscar ajuda. Busca uma pessoa de confiança, não quer ir para um psicólogo, terapeuta de princípio, busca uma pessoa de confiança, mas alguém de confiança, não seja só vinculado, né? Eu aprendi muito às vezes, e nada contra quem segue, né? Hoje eu entendo o evangelho de uma outra maneira, porque muitas Sim. pessoas buscam ajuda em pastores, líderes religiosos, independente, padre, independente. E nem sempre essas pessoas elas estão preparadas emocionalmente para ajudar a te ajudar. Igual eu quando eu tinha, né, liderava a célula, você conheceu quando a gente estava no mesmo grupo, você Sim. sabe os problemas que a gente tinha. E eram problemas graves. Eu aqui na Espanha eu tive problemas graves com pessoas que eu cuidava. E se eu não tivesse bem emocionalmente, como é que eu ia dar uma palavra, ou como é que eu ia poder ajudar essa pessoa a ter uma vida transformada ou andar de uma maneira que pudesse fazer com que ela melhorasse? Então, busque uma pessoa que realmente entenda a sua dor, eu creio que isso é fundamental, e que não seja que entenda a sua dor só no agora, mas que esteja acompanhando você. Né? A gente, o Jânison a gente se conhece há 12 anos, 10 anos, foi 2012 que a gente se conheceu. Ou 2011, acho que 2011, então são 11 anos. Eu sempre Faz um confundo. tem- faz um tempinho. Faz um tempinho, né? E mesmo eu morando aqui na Europa, que eu já estou há 8 anos, eu sempre soube da vida dele. E as pessoas que a gente andou naquele tempo, eu sei como estão a vida das pessoas. Não é que eu sou melhor ou nada disso, gente. Mas é porque eu sempre falei isso para ele, o Janderson pode confirmar aqui ao vivo, de que eles faziam parte da minha vida e fazem parte da minha vida. Então, quando você fala para alguém que eu faço parte da vida, não é naquele momento que você tá, é para sempre.
sim, E eu sempre tratei assim, e consequentemente eles, né? Tanto que você é a prova, também trataram assim, porque não é só a questão de títulos, mas sim de uma conexão de amizade, como tem que ser com as pessoas que você anda. Então, se você buscar ajuda, busque a ajuda de alguém que realmente você sabe que eu gosto muito de falar que são os vínculos eternos. Que você sabe que sim. independentes, a gente não tinha se visto, fazia desde que eu vim para o Brasil, uns oito, Sete, uns 8, 9, 8, 9 7, 8 anos. anos que a gente não se via, né? E Isso. em dezembro do ano passado a gente se viu, foi como se não tivesse passado nada. Foi como se a Sim, gente foi dormir na casa dele ou na minha, a gente se encontrou no dia seguinte. Passaram anos, exatamente. mas porque não perdeu isso? Então tenha pessoas, você que tem tido esses pensamentos suicidas, e aí entra o outro ponto que nós que temos a conscientização e consegue identificar pessoas que têm esses pensamentos, porque as pessoas elas demonstram comportamento, seja essa pessoa que seja um vínculo eterno para ela, seja aquela uma rede de apoio, né, como se fala muito, porque você nunca sabe. Não que a gente vai ficar com peso porque a pessoa se matou e eu não fiz nada, porque eu já fiquei, eu já tive, porque eu tive amigos que se mataram e eu fiquei com a acusação de que eu não fiz nada, não pude fazer nada. E esse rapaz que eu contei, até hoje eu sonho com ele. É muito interessante o quanto esses vínculos são fortes. Só que eu sei que a minha parte eu fiz. Eu falei o que eu tinha que falar, não deixei de amá-lo, só que ele decidiu fazer, enfim, foi uma decisão dele. Isso é uma decisão da pessoa. Então, porque tem muita gente que hoje não está preparada a ajudar as outras pessoas. Sim. Não é chegar com os dois pés na cara da pessoa e falar, como a gente já ouviu, né, se converte, por exemplo, né? Ou muda de vida. Não é somente isso. Não sei se você quer compartilhar algo disso que eu falei. A gente vê muito nas igrejas hoje, tipo assim, a pessoa ela se converte e acha que já pode sair colocando mão na cabeça da pessoa para expulsar todos os demônios possíveis, que tipo, tem muita gente que usa da ignorância e fala que isso, toda questão de emocional ainda é demônio. E Uhum, tipo, por muitas vezes eu tretei na igreja por causa disso. Falei, meu, é você se conscientizar e fazer alguma coisa correta, porque tipo, você tá com um problema, vem aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? é claro. Me conta aqui a raiz de... Ah, só te cortando aqui, a Baby, eu não sei qual que é o seu nome, fala aqui. Falam que o nosso problema é a falta de Deus. É verdade. Eu já escutei Sim, muitas pessoas falando isso e isso não é verdade. Sabe por que que isso, na verdade, te cortando rapidinho, mas não esquece o que você está falando. sim, Se isso, eles estão falando isso, só que então por que que os pastores estão se matando? Ou exatamente. padres estão se matando? Não faz sentido. Então dá para entender que é muito mais além do que a parte religiosa. Tem a ver com isso daqui, com a inteligência emocional de Sim, você saber lidar. Porque a gente precisa ter espiritualidade, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos os três. O exatamente. espírito ele tá pronto, só que a nossa alma tá cheia de furinho, como eu falei, e precisa ser todos os dias tratada, ensinada, e isso só vem através do autoconhecimento. Né? Com Continua certeza. falando aí, desculpa. Nesse assunto, tipo, igual, um caso bem mais simples e famoso é o do padre Fábio, padre Marcelo Rossi. Passou por Sim, diversas crises de depressão, é verdade. pode ver, durante a minha vida eu vi ele gordo, vi ele magro, vi ele Sim. seco. Então, tipo, é questão de crise. Então, quando a gente pega para ajudar uma pessoa mentalmente, emocionalmente, a gente imagina, porque ainda assim, trazendo para as igrejas, as pessoas elas já vêm com os dois pés no peito da pessoa falando, não, é falta de Deus. Você precisa buscar mais Deus, não sei o quê. Por muito tempo eu fiquei com isso, ficava me cobrando com isso. Eu ficava, meu, Uhum, preciso buscar mais Deus, preciso uhum, buscar mais Deus. E assim, a minha ansiedade, ela estava num nível que, tipo, eu não conseguia mais fazer nada. E tinha paralisado e uhum, olhava assim para o lado, tinha alguns medos, alguns receios, e, e eu tive essa coisa de uma crise de ansiedade muito forte, em que eu uhum, peguei, tive que parar com tudo, falei, não, preciso recomeçar de algum ponto de onde eu uhum, parei. uhum, Aí foi quando eu peguei, parei de ir na igreja,
Não que isso tenha me feito bem, jamais. Uhum, Você uhum. tá com Deus é a coisa melhor do mundo, só que hoje eu digo, sou cristão, acredito em Deus, É que o nosso busco entendimento Deus. mudou, né? Sim, Nós não precisamos estar, nós precisamos ser igreja, né? Essa sim. é a questão. Mas Adianta estar faz, no faz prédio e falta. você tem que estar em comunhão, isso é certeza. Você tem que estar em É, isso mesmo. comunhão, isso é fato. Faz uma falta de você estar na igreja e Sim. tudo mais. É, só que até aí, beleza. Mas quando você vê que as pessoas que estão ali, que pregam algo, vamos cuidar de pessoas, mas simplesmente trazem pessoas para o seu Uhum. ciclo, para o seu meio, não estão nem aí com elas. Esse que é o problema Exatamente. das igrejas hoje. Sim, Então, tipo, vamos fazer número, vamos fazer número, e você destrói a cabeça da pessoa, destrói empregos, você destrói tudo. sim, os Mas não sonhos. sonhos, mas não generalizando aqui e não querendo também falar mal de igrejas e templos, vamos falar de aqui. É, quando a gente pega para falar de saúde emocional, Uhum. as pessoas elas estão literalmente abaladas hoje, em todas Sim, as áreas da vida, seja financeira. E uma das coisas que eu estava pesquisando, o que mais pega a saúde emocional da pessoa é a área financeira. era financeira. Quando, tipo assim, isso causa separações, e um dado que eu estava pesquisando também, nos últimos 2, 3 anos, período de pandemia todo, o que mais gerou separações foi o financeiro. Sim, É muito louco isso, porque, sim, o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Se você não souber lidar com ele, ele vai ser sim. um mal para sua vida. Uhum, Isso é muito uhum. louco. Mesmo que você tenha muito dinheiro, né? Exatamente. E um dado muito importante também. Você já parou para prestar atenção que as pessoas só falam disso, desse assunto, quando Sim, um famoso morre, quando um famoso se mata? sim, E sim. sempre quando eu vou conversar com uma pessoa, eu sempre pergunto para ela: alguém te perguntou como é que foi seu dia? Pois é. Tipo, assim, eu gostava muito do Chorão, do Charlie Brown e tudo mais. Eles deixaram muita poesias, né? Uhum. E eu acho que uma das perguntas mais importantes da vida que eles deixaram foi essa. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Coisa que ninguém pergunta hoje. Você falou Sim, um bom dia, já era, acabou. Você não tem sim. assunto. Ou Então, fala, tô bem e pronto. E corta o é, assunto. exatamente. Eu sempre falo, quando eu chego para conversar com uma pessoa, eu só vou até onde essa pessoa me deixa ir. Uhum. Tipo assim, mas se eu vejo que a pessoa tá mal, eu tô ali disponível. Sim, Fico ali calado, de boa. A hora que ela quiser falar, pode falar, tô aqui. claro. É importante saber isso, né? Que sempre vai ter alguém disponível. E que a pessoa não Exatamente. tenha vergonha, né? Muitas pessoas têm vergonhas Eu tenho grandes amigos, não sei se está aqui online, quando eu me sinto mal, eu vou conversar, você sabe, você é uma dessas pessoas que quando eu não estou bem, eu Sim, converso. E não é porque, é homem, não, tem coisas que quando você está conectada com o Espírito Santo, ele te direciona, porque às vezes a sua experiência de vida, algo que tem na sua vida, da sua experiência, é uma palavra que eu preciso para poder ajudar aquilo que eu estou passando. exatamente. Então, uma das coisas que é importante as pessoas que têm esses pensamentos ou conhecem é levar a pessoa a entender a espiritualidade, que é muito mais além do que fazer parte de uma instituição. Não estou contra, eu estou contra a religião e não Sim, contra a espiritualidade que faz parte da pessoa, da humanidade, é um ser espiritual. Porque muita gente busca e se esconde atrás disso. Não quero puxar, mas o importante é a pessoa ela buscar essa ajuda de alguma maneira, não passar sozinho, não ter vergonha. Não é vergonha, né? Eu gosto de brincar que vergonha é você passar fome. Isso é com certeza. vergonhoso no lugar de pedir. Não tem que ter vergonha. Você tá no fundo do poço, vai ficar com vergonha porque tá no fundo do poço? Não. Pede ajuda. Porque talvez a sua história hoje possa mudar a vida de outra pessoa, assim como eu e o Janderson a gente faz, né, através da internet. E, e falando mais, Janderson, sobre o que você faz, né, eu gosto muito da maneira, o Janderson, ele trabalha de uma maneira
que ele coloca essas perguntas, né? Bem legal, Sim. de uma maneira muito simples e começa as pessoas começam a responder ou perguntar, né? As coisas que você pergunta. Tem coisas que são engraçadas, tem outras que não. Mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto você tem ajudado, né? Comenta isso do que as pessoas, a sua impressão e qual a necessidade que você vê dessas pessoas, do seu público em relação a essa questão de Eu tinha, relacionamentos. eu tinha começado com Eu, Você e um Café. Aí eu mudei Uhum, pro Fala que eu te escuto. uhum, Aí eu peguei, mudei pro como é que alguém já te perguntou como foi seu dia? uhum, E eu faço a variação um pouco assim, aí tipo, de vez em quando eu pergunto como está seu coração hoje? Então, tipo assim, meio que querendo saber realmente o que está se uhum, passando com algumas pessoas. uhum, E assim, tinha algum público já, tem um público que é bem fiel ali, que tipo, coloca a pergunta, já vem, já coloca a caixinha já vem com várias perguntas. uhum, Então tem uhum, um público que é bem fiel. Eu, há uns 2 anos atrás, um cara ele me chamou no direct, nessas perguntas assim, eu falei, como está seu coração hoje? Ele falou, preciso, tipo assim, desesperado, ó, preciso de ajuda, que tá acontecendo um monte de coisa comigo, uhum. tô sem rumo. Aí ele falou, eu falei, tudo bem. Aí ele falou, você aceita tomar um café comigo? Eu falei, sim. Ele morava perto de casa, eu morava no centro. A gente foi tomar um café. Esse cara ele tinha sido preso pela Uhum, Receita Federal uhum, por crime de lavagem de dinheiro, uma coisa assim. uhum, Ele não tá mais aqui hoje. É, aí, tipo, nessas perguntas, ele foi falando o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito. Ele passou por psicólogos na Polícia Federal, quando ele se é preso na Polícia Federal, ele passa por psicólogos. uhum, Aí falou que o psicólogo não conseguiu arrancar dele o que eu consegui arrancar. Porque assim, uhum. quando ele pegou pra. Eu falei pra ele, eu tô aqui pra te ouvir. Sim. Você me chamou pro café, então eu vou te ouvir. E eu falei pra ele, eu não te conheço, não sei quem você é, só sei seu nome. Uhum, Só sei que você tem o dobro da minha idade. Isso não faz diferença nenhuma naquilo que eu vim fazer. uhum, Ali, beleza. Eu tô olhando pra cara dele e falou, ó, na, nessa, nessa entrevista com o psicólogo que ele foi, não se sentiu bem pra falar o que tinha pra falar. uhum, Aí, tipo, ele contou todos os crimes que. Pegaram os crimes dele em flagrante e ficou uhum. só por isso. Aí ele falou: mas não é nem 1% daquilo que eu fiz. O crime que eu já Nossa, respondi não é nem 1% do crime que eu já fiz. olha Aí só. perguntei pra ele: tá, mas qual que foi os crimes que você cometeu? Aí ele falou: ele foi preso por desviar dinheiro só por isso. Uhum, uhum. Ficou 3 anos preso e tudo mais. Aí os crimes dele foi: ele estuprava a mãe dele, ele Nossa. estuprava a avó dele, ele tinha, tipo, centenas de milhares de reais em caixa 2, um monte de coisa. Foi Uhum, coisa que me deixou abalado, assim, tipo, e eu falei pra ele, mas por quê? Aí ele falou, eu chego em casa, se não tiver comida pronta, eu fico bravo, bato nelas, e depois vou ter relações com elas. uhum, Então, tipo, uma coisa que ela não pode me deixar é bravo, nenhuma das duas. uhum, Eu falei pra ele, mas tá vivendo numa situação de psicopatia, você sabe disso, né? uhum, Eu sei que eu sou um psicopata, eu sei que isso me deixa feliz e eu sei que não me faz bem. Eu falei, que tal você buscar ajuda? uhum, Aí ele pegou e falou, olha, se eu buscar ajuda, a tendência é que eu vá preso novamente. E se eu for realmente buscar ajuda, nesse momento, eu vou simplesmente me matar. Aí eu falei uhum, pra ele, não é muito mais fácil você pegar, tentar dar um recomeço para sua vida, do zero, tipo, buscar uma ajuda profissional. Por mais que você fique uhum, preso, você vai passar por um período de tratamento psicológico, por um uhum, tratamento psicoterapeuta. uhum, Aí eu falei, não, já decidi que a minha vida ou vai ser esse fim, ou eu mesmo dou fim nela. uhum.
continuei conversando com esse cara durante 6 meses, conversando com Uhum. ele. Aí, todo dia que eu colocava uma casquinha, ele perguntava: ah, hoje eu tô um pouco melhor. Hoje eu não bati na minha mãe. Uhum. Hoje. Aí eu comecei a mandar para ele alguns textos que eu escrevi. Escrevi um texto em cima da história dele. Tipo, eu não Sim. tive coragem de publicar porque é muito pesado. Uhum. Aí eu mandava uns textos para ele sobre como ele se tratar, como ele se curar e se autoajudar. A E dizia para autoajuda. ele, ó, O eu dizia autoconhecimento. para ele, ó, eu tô aqui do seu lado, eu vou te Uhum. ajudar. Aí ele, você vai me ajudar mesmo? Eu falei, vou, tô aqui. Aí numa dessas eu toquei na mão dele, eu peguei na mão Uhum. dele, olhei no fundo dos olhos dele e falei, ó, dependendo da sua decisão, eu vou estar aqui com você. Se você decidir se matar, eu vou estar aqui com você. Se você se sentir preso, eu vou estar aqui com você. Uhum. Só que eu vou estar muito mais ainda com você quando você toma a decisão certa. Sim. E nesse dia, tipo, já fazia mais de 9, 10 dias que ele não, tipo, não encostava a mão na mãe dele, na avó dele. Já fazia Uhum. mais de 10, 12 dias que não fazia nada contra elas. Tinha até um diálogo já. Que ótimo. Aí ele pegou, foi procurar ajuda, né? Passou mais ou menos uns 3 meses. Aí ele acabou morrendo, teve um infarto. Aí eu fui Nossa. conversar com a mãe dele, um tempo depois, fui conversar com a mãe dele. Uhum. Ela falou que, tipo, por muito tempo, depois que ele se separou, ele foi humilhado pela Uhum. ex-mulher. Aí depois que ele se separou, ele se tornou uma pessoa muito agressiva Uhum. e ninguém sabia como ajudá-lo, porque chamaram um psicólogo para ele, ele não queria. Uhum. Uhum. Chamaram bastante ajudas, amigos de infância, Uhum. ninguém conseguiu ajudar ele. Aí eu tava, tipo assim, e a mãe dele estava muito magra, muito mal, tudo aquilo Uhum. estava acontecendo. Hoje eu tenho um pouco de contato com ela ainda, tipo assim, de vez em quando ela aparece aqui no Instagram, manda um beijo, não sei o Estão quê, bem. É, a também, mãe e a avó estão bem. Que bom. também. E foi uma das coisas que eu parei para conversar com elas, elas falaram, eu não sabia quem que era a pessoa que se retratava a mim, né? Eu não sabia quem que Uhum. era a pessoa, mas num dia, fazia mais de 3 meses que ele não saía de casa. Eu fiquei sabendo disso depois que ela me contou. Um Olha dia ele só. saiu para ir para a rua, ele voltou bem mais diferente daquilo que ele estava, bem mais consciente, não Uhum. encostou a mão em mim. Tipo assim, é muito triste, né, você vê uma situação dessa, né? E a pessoa tá, Sim. tipo, se deteriorando cada vez mais. Tá gritando que precisa de ajuda, né? É Exatamente. incrível, a pessoa tá gritando, gritando sem, no silêncio. O mais incrível, ela tá gritando no silêncio que precisa de ajuda. Então, aí quando a gente pega para olhar assim para os outros, por que que eu enfatizei nessa história? Porque Uhum. foi uma das coisas mais, assim, que me assustaram de verdade. Eu Não, é fiquei que é forte a completamente história. assustado, porque eu olhava assim e falava, meu Deus, isso não pode ser real. Só que eu não podia demonstrar que eu estava assustado, né? Sim. E tentei mostrar o máximo de confiança possível em falar Uhum. para ele, ó, eu tô aqui. Só que quando esse cara ele morreu, tipo assim, eu senti um baque e ao mesmo tempo eu falei, será que ele tá num ambiente legal nesse momento? Uhum. Porque quem sou eu para julgar? Eu não vou Sim. julgar muito de ninguém. Ele fez muito mal, fez, com certeza. Só que não cabe a nós, né? Cabe a nós Não. desejar que esteja num lugar melhor, Uhum. tentei ajudar. Eu fiquei feliz com a história delas, quando elas nos contaram a história toda assim. Tipo, ó, Uhum. se ele não tivesse infartado, talvez hoje estaria melhor, porque ele conheceu um grande amigo. Sim. Super importante que você falou da amizade, né? Eu creio que hoje o mundo, isso desde, eu posso falar desde o meu tempo da escola, viu? Sim, Falta amigos verdadeiros. E eu tô falando amigo de beber cachaça ou usar droga, não. Eu tô falando de amigos que pode chorar com você, que você pode hoje, né, com a distância ou com, às vezes não morando no mesmo lugar,
fazer uma videochamada e falar, eu não tô bem. E começar a chorar e a pessoa tá junto com você e você se sentir como se fosse abraçada. Eu sinto falta disso nas pessoas. Porque quando você se sente amado, né, que aí entra uma coisa da inteligência emocional, que aí entra aquilo, né, se você está saudável, você vai sempre ter pensamentos bons. Então, isso você exala. Aqui? Aqui são. Ah, voltou a energia. Tá, resistência, tá vendo? Instagram, não falta luz aqui, não. Aqui, aqui não é Brasil que falta energia elétrica assim. Que Essa é a estranho. vantagem de morar na Espanha. Na Europa, assim, aqui não. Talvez o racionamento. Como está complicada a questão da luz, da energia por aqui, vamos ver como é que vai ser o inverno. Mas, Sim. enfim, desculpa, meus amigos, não foi de propósito, não. Eu vi que apagou minha luz aqui, foi, mas aí eu vi o pessoal gritando fora. Mas voltou, menos mal. Aí eu coloquei no 4G aqui e a gente não perde mais a conexão. O que eu estava falando? Sobre... Eu não lembro. É, também não lembro Era agora. sobre. Era sobre. Você estava contando a história do rapaz. Ah, sobre o amor. Sobre Sim, você ser amigo. Quando a gente manifesta que ama uma pessoa, a gente meio que exala algo, né? Eu costumo dizer o doce perfume de Cristo. Você sabe sim. sim ou sim que aquela pessoa ela te ama. No olhar dela você sente. Eu, pelo menos, sinto. Eu sei quando uma pessoa realmente se importa comigo ou não. Não sei se vocês têm essas experiências. Então, assim, se você vai ajudar e você quer se disponibilizar a ajudar alguém, tenha claro que você realmente exala esse doce perfume, porque senão as pessoas vão achar que é como se fosse aquele exemplo de você doar alimento para um mendigo na rua e ficar tirando foto. Exatamente. Isso não é ajudar. Isso é. Ou a gente expor, né? Por exemplo, eu fazer um tipo de mentoria que é ao vivo. Eu não estou ajudando a pessoa, eu estou expondo ela. Então, tem coisas que não tem que ser feito. Então é importante Sim. nós, como eu posso falar, anjos da guarda, posso falar assim, dessas pessoas, porque eu tive anjos da guarda e você também teve pessoas que te ajudou, né, os anjos, ali que Sim. puderam dar palavras certeiras, que nós possamos ser essas pessoas também. Porque o mundo hoje carece dessas pessoas que não só fale. Eu não preciso falar pro Janderson que eu amo ele. Eu não preciso falar, ele sabe. Sim. Ele simplesmente sabe. Se eu mando um emotion, ele sabe. É como se eu desse um abraço, assim como eu sei também. Então, que nós possamos ser pessoas assim, que quando você, igual, quando você fez com esse rapaz, você conseguiu exalar esse doce perfume que nenhuma outra pessoa fez. E ele se sentiu Exatamente. amado. E quantas pessoas não tem, assim, no mundo, que precisa sentir esse doce perfume, né? Eu sou muito grato a Deus que quando eu me interessei no assunto de psicologia, né, então tranquei a faculdade de educação física para tentar entrar na de psicologia, Uhum, acabei não conseguindo. Só que assim, quando eu me interessei bastante pelo assunto, porque eu sempre fui muito tranquilo, então eu sempre fui muito observador também. uhum, Então, desde lá, desde o começo, se você parasse assim, para conversar comigo, pode ver, eu converso com pessoas de 80 anos, converso com pessoas de 5 anos. uhum, Eu converso, tenho esse diálogo normal. Claro que uhum. uma pessoa de 5 anos vai ter um. Claro, meu diálogo A com uma pessoa de 5 anos vai maturidade. ser. Uhum, É, agora, se eu pego assim, para qualquer roda de amigos, eu vou entrar no assunto e vai ter um assunto específico, eu vou me encaixar naquele assunto. uhum. Uma roda de pessoas mais idosas, você vai.
o nível da conversa ela muda, né? Depende Sim, da roda que você está, o sim, nível de conversa ela sim. muda. E quando a gente fala, pô, é, eu fico muito lisonjeado, assim, porque eu conheci bastante pessoas ultimamente, Uhum, bastante histórias. Eu uhum. costumo dizer que eu tô me tornando uma pessoa, tipo, que tá ouvindo histórias e tomando muita coisa como aprendizado. Precisa escrever seu Porque, livro, hein, para lançar também, para ajudar as né, pessoas que para ler também. eu, assim, eu tenho escrito bastante coisa sobre muita Uhum. coisa que eu tenho ouvido. Claro que eu não posso compartilhar muitas das coisas Sim, que eu sim, sim. vejo, tem coisas que é muito pesada. Até uma pessoa de Portugal. Uma pessoa de Portugal, ela pegou o marido dela com a melhor amiga dela, ela é do Uhum. Brasil. Ela queria vir para o Brasil a todo custo, que não sei o quê. Eu falei, ó, você tem uma vida montada não, em Portugal, não deixa isso, claro que não é uma pouca coisa, isso é muita coisa. Não Sim, deixa isso estragar os seus sonhos, simplesmente siga a sua vida. E sim. foi o que ela fez. No entanto, tipo, converse com essa pessoa, um dia sim, dia não. Mas Uhum. tratando de conexão, de contato. Vira e mexe, eu mando mensagem para você também, às vezes, quando umas pessoas que eu mais converso, assim, tipo, eu tenho três pessoas que eu converso quando eu tô mal, tipo, Uhum. uma é você, e eu Uhum. falo, tipo, abertamente. E isso me deixa muito feliz de saber que eu posso contar, e saber também que você pode contar comigo, a hora que você quiser. Uhum. Amém. Deu uma cortada aqui. Justo entrou uma ligação. Ai, que raiva. Movido aqui as coisas hoje, hein? O negócio tá Tá, não quer deixar a gente terminar. Isso que a gente já tá aqui quase uma hora falando. por causa da hora também, a tarde, essa hora é bem corrida também, tipo, É que as pessoas estão a aí estão todo custo. trabalhando ainda. É, É. aqui. Não, mas aqui é 8h30 da noite. Ah, então aí já tá mais tranquilo. Sim, mas aqui ligam até as 10. Ainda ligam até as 10. É. Mas o que você estava falando? Desculpa. Nessa questão de conexão, quando a gente pega assim para ter uma pessoa falar, meu, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso de um Uhum, abraço, hoje eu preciso de um carinho, hoje eu preciso de um uhum, afeto que o negócio hoje não tá legal. uhum, E eu digo que eu tenho essas pessoas. E quando eu tinha uma pessoa, assim, essa pessoa, ela pegou tudo que acontecia com ela falava comigo, ela vinha até mim e falava, acontecendo isso, 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 eu não tô bem, tipo, uhum, meu, uhum. tal. Aí, do nada assim, eu pego, mando um áudio falando umas palavras, um texto, ela fala, meu, você é muito legal, você é muito embaçado, você é isso, você é aquilo. E eu falava, ó, não é questão de ser legal, é questão daquilo que você precisa ouvir. Uhum, Simplesmente é. Se você facilitar a minha vida, tudo fica mais fácil. Porque assim, claro. quando você, quando você pega, me conta todos os seus problemas, e eu vou tentar te dar uma solução para Uhum, isso. Só que você me uhum. dá a melhor solução possível. Tipo, ela falou, pô, preciso esquecer uma pessoa. Eu falava, ó, primeiro passo, vai fazer uma academia, Sim, vai, vai sair com as amigas, vai sim, fazer esporte, uma corrida, tudo mais, ler um livro e sim. tudo mais. Aí essa pessoa falava, meu, mas não é tão fácil assim. Eu falei, é fácil, É basta te querer, simples. É é simples. simples. E quando essa pessoa, tipo, olhava assim e falava, meu, quero te descobrir. Ela falava, você não vai conseguir. Isso você não vai conseguir. Porque eu tenho pessoas certas com quem eu posso me abrir. E, tipo, eu Uhum. não me abro assim com qualquer pessoa. Eu costumo dizer que eu sou um videogame. Você vai me descobrir conforme eu vou você vai passando de fases De comigo. fase. Uhum. Isso é bem seletivo. Eu sou bem seletiva também. Sim. Isso é muito importante para a vida, né? Porque a gente vai Uhum. selecionando as pessoas. Tá bugando a live. Sim. Vai, isso vai nos ajudando a escolher pessoas, a saber com quem a gente pode contar, saber com quem a gente não Uhum. pode contar. Isso é Uhum. muito impactante, assim, porque
Você pode ter 1.000 amigos, você pode ter 15 mil amigos, Sim, mas contar só com um. A gente traz para exato. esse lado clichê da vida, tipo, na hora do aperto você não tem ninguém do seu lado. Tenha um. Tipo, não, Pelo menos um. você tenha, você tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas à sua volta, mas que você tenha um para poder, no momento de aperto, você poder contar. Sim, super importante. E aproveitando você falando isso, entrando já na última parte das perguntas, vamos dar dicas, né, para as pessoas aí que possam ajudar essas pessoas, não só ajudar as pessoas que têm pensamentos suicidas, mas também a identificar quais dicas, né? A gente falou várias aqui na live, ficou bem clara a questão da gente ter uma pessoa perto, né, ter alguém de confiança perto, isso é uma dica super importante, que você não precisa passar pelo problema que você está passando sozinho, é importante você ter alguém, então tenha isso. Tem uma coisa que você falou sobre fazer uma atividade física, eu até, foi uma das coisas e nossa característica também foi a gente buscar ser útil, porque Sim, geralmente quem tem muitos pensamentos de suicídio é porque ela não está se sentindo útil para algo. Então, busque fazer com que, se você é a pessoa que está pensando isso, busque se sentir útil em algum lugar. Busque fazer coisas que exatamente. você gosta de fazer, ler um livro, estudar, jogar futebol, jogar xadrez. Não fique só jogando videogame, porque ali também você não tem contato com tanta gente. Busque fazer coisas que envolvam pessoas. E você que está ajudando, seja essa pessoa que conecta, que se você vê que a pessoa está ficando muito sozinha, chama a pessoa para ir tomar um café, tomar um Sim. sorvete, comer um chocolate, né? Um dos casos mais, assim, que leva a pessoa ao suicídio é a depressão, Uhum, tem o transtorno de bipolaridade. uhum, São dois casos, assim, que levam a pessoa a chegar a esse ponto. sim, Porque, assim, a depressão, ela traz a pessoa, ela faz a pessoa acreditar que a pessoa está sendo inútil no mundo. sim, E simplesmente, quando tem um caso de depressão, eu vejo um caso de depressão, eu falo, meu, você não é um peso no mundo, você não é uma pessoa inútil. uhum, E coisa que eu aprendi, eu não fazia isso, aprendi, uhum, a elogiar a pessoa. Porque, assim, é uma verdade. crise de ansiedade, ela vai se acalmar na seguinte forma. Você chega com a pessoa está com crise de ansiedade. Elogia essa pessoa. Fala, nossa, como você é incrível. Uhum, Como você está maravilhosa hoje. Como você está bonita hoje. uhum, Tipo, deixa entender que essa pessoa ela está sendo muito bem ali acolhida. Porque a sim, gente entende o lado da crise. E quando você... Aconteceu isso com isso umas 2 vezes já. Eu vi uma pessoa muito mal de crise de ansiedade, muito mal. uhum, A única coisa que, tipo assim, eu deixava ela falar, ela falava, falava. E a única coisa que eu falava pra ela é o seguinte, meu, você tá muito bonita hoje. Olha uhum, como você tá linda hoje. Olha o mundo à sua volta. Olha como as pessoas estão sorrindo. Quando você chega na sua casa, você olha no espelho, você é uma pessoa sem igual uhum, e tal. E essa pessoa se acalmava, dava um sim, abraço na pessoa. É onde a pessoa quer se sentir acolhida, tipo, e é muito triste quando, ainda nesse assunto, tipo, quando você quer isso e não tem. Por isso que eu... exatamente. E também a questão da bipolaridade. Uhum, Bipolaridade, você nunca vai saber, na verdade, você precisa estar muito atento. Você nunca vai saber, de fato, o que a pessoa está tendo. Porque uhum, hoje a pessoa pode estar aqui feliz da vida do seu lado, muito feliz. E sim, amanhã ela se mata. E você se pergunta, sim, poxa, mas ontem ela estava feliz. Só que, assim, eu costumo dizer que as pessoas mais felizes do mundo, essas pessoas têm um certo problema, porque ela está feliz aqui na nossa frente e atrás da sim. gente. Como que a pessoa tá? Não é Só uma que muitas vezes, pessoa real, né? sim, Porque quem é real sabe que a pessoa tá ruim e é, fala, né? e quando a gente também traz, vou trazer outro assunto para cá, que se diz assim, é, o que também traz isso,
faz isso acontecer. Questão de Uhum. ansiedade, depressão, bipolaridade, é a questão de comparação. Você se Sim, comparar, você, poxa, aquela pessoa conseguiu isso porque eu não consegui. sim. Que mundo injusto é esse que eu não consigo? Pô, a pessoa tem um carro do ano, eu não tenho. Que mundo injusto é Uhum. esse? Ó, oh, viva Uhum. céus. Sim. E, e eu já fiz um teste também do seguinte. Eu peguei um período de postar aqui no Instagram, assim, algumas coisas que eu tava vivendo. Tipo de Uhum. ir em show, em, tipo, em restaurante um pouco mais requintado. Uhum. E assim, eu via que as pessoas olhavam assim, falava e respondia, falava, meu, você tá muito chique, que não sei o que e tal, É que, tipo assim, verdade. e eu falava, não, não é isso. Eu não quero mostrar isso para você. Eu quero te fazer quero te testar de alguma forma. É. E assim, você olha, poxa, as pessoas olham e falam, meu, olha que vida. Porque você pega assim, eles seguem bastante gente por Uhum. comparação. Aí fica lá Sim. vendo as histórias das pessoas, a pessoa naquele barco, em Guarujá, as pessoas Uhum. naquele carrão do ano. E eu fico olhando e falo, essa é a comparação que vocês estão tendo. Tipo, Sim. muitas vezes a pessoa está mostrando uma vida perfeita lá, mas está cheia de problemas. Sim. É uma vida perfeita. Se eu quiser mostrar uma vida perfeita no Instagram, eu vou mostrar uma vida perfeita para você. Eu não tenho Aí vai de paciência de você mostrar, comprar, não. e as pessoas compram isso. Elas Compra, imaginam que, é. poxa, você tem uma vida legal, que não sei o quê. Não é assim. É É a verdade. gente parar de se comparar mais e Que bom buscar isso. sermos nós mesmos. Importante você falar isso da comparação. Eu moro na Europa, eu sempre escuto, nossa, você é chique, nem sabe as tretas que foi vir parar aqui. Ou Exatamente. as tretas que a gente passa de estar aqui, né? Igual, eu acabei de falar da crise. Aqui está tendo, por causa da guerra, a questão da energia elétrica. Vai Sim. ser. Se tem problema na parte elétrica aqui no inverno, sorte que aqui na Espanha não é, aqui em Madrid não é tão frio como a Alemanha, por exemplo, ou lá na própria Ucrânia, por exemplo. Mas aí fica essa comparação de que aí entrando da comparação, como é que você resolve isso da comparação, né? É você reconhecer que você está no lugar certo, que você é a pessoa certa para fazer o que você está fazendo. E se a pessoa Exatamente. está desfrutando aquilo, é porque é o dela. Cada um Sim. pode parecer um pouco arrogante, né? Mas cada um tem o que merece. Sim. Cada um vai ter o que merece. Só que eu ainda falo, quando você para eu falo que o Instagram está limitando muito as pessoas, né? Sim. Então, quando você pega para acompanhar uma história, eu tenho acho que três pessoas assim que eu grande do Instagram que eu olho assim e falo, meu, isso é muito legal. Uhum. Porque, tipo, eu vejo e é bastante, como é que posso dizer? É engraçado porque ela traz um pouco do dia a dia, só que de uma forma bem Uhum. engraçada. Isso é Uhum. esse conteúdo que eu busco no Instagram, basicamente. E eu busco, tipo, tentar, de qualquer forma, ajudar alguém e tudo Uhum. mais. E também eu vejo bastante gente assim, quando teve um caso que aconteceu, foi uma pessoa que me contou. É, poxa, eu tô vivendo uma situação, tô me separando e a mulher desse cara tava se separando para ficar com outro cara. Uhum. Por quê? Esse cara tava passando um perrengue financeiro, um assalariado, como qualquer um assalariado passa os perrengues no Brasil. Uhum. Aqui também. E é, esse cara passava uns perrengues e tudo mais, e essa mulher ela conheceu um cara bonito, um cara rico, cheio de dinheiro. Uhum. Uhum. Aí foi o momento que ela pegou, separou dele, e esse cara, tipo, toda hora, poxa, eu preciso ganhar na Mega Sena, preciso ganhar em tal lugar, preciso ganhar Uhum. aqui, preciso ganhar, preciso ficar rico, preciso ficar rico, preciso ficar rico, para mostrar para ela que eu sou melhor, que eu Uhum. sou a melhor opção.
mas quando ela vem atrás eu não quero mais ela. Eu falava para essa pessoa, eu falava, não, não é assim. Faz Não a é. tua história agora, faz o teu caminho. Ela fez a decisão dela, mas vai atrás do teu. Uhum, Você tem uma história linda pela frente. uhum, Olha, e essa pessoa me contou que esse cara, ele sofreu muito com algumas coisas que ele ficava se remoendo. Poxa, tanta coisa está acontecendo. Eu E ele tava fazendo loucuras, era jogos de azar, jogos não sei o que, era cachaça. Tudo isso por causa disso. Aí uhum, uma vez eu encontrei com esse cara, mas tipo assim, tava eu, essa pessoa e esse cara. Aí encontrei com ele, ficou olhando pra cara dele assim e falava, esse cara tem um futuro brilhante, porque eu conhecia ele, mas não conhecia de quem que ela tava se falando. Aí uhum, ela pegou e comentou, esse é o fulano que eu te contei. Eu falei, esse cara uhum. tem um futuro brilhante pela frente. Esse cara tá parado na vida. Esse cara é um baita de um Sim. escritor. Esse cara tinha 2 livros publicados, Uhum. só que não vendeu muito, tipo assim, ele meio que desanimou de escrever. 2 livros publicados, eu falava, esse cara tem um futuro brilhante que esse cara tá fazendo da vida dele. Sim. Se acabando nas drogas, na cachaça, jogos. Uhum. Chegou o período que não tinha dinheiro para comer um ovo. Olha só. Aí, numa das conversas que eu tive com ele, que eu fui em alguns saraus depois, aí eu tive umas conversas com ele, tentei entender um pouco do que está se passando. Uhum. Aí ele falou, não, que hoje não é nem questão mais dela, é questão minha mesmo. Eu quero mostrar para ela que eu sou melhor. Se ela vier para mim, eu não quero mais. Eu falei, mas Uhum. não tenta mostrar para ela, não tenta mostrar para ninguém. Tenta ser melhor por você. Tenta ser Sim, melhor, a melhor pessoa para você. Tenta ser a melhor companhia para você, seu melhor amigo. Cadê seus, verdade. eu falei, cadê seus pais, que não sei o quê, encosta neles, troca uma ideia, fala, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele, não, meus pais acham que acho que eu tô muito bem, que não sei o quê, eu quero mostrar para eles que eu tô bem. Eu falei, mas você não tá bem, É. você não tá bem, você precisa de ajuda, Uhum. urgente. Passado coisa de um tempo depois, ele me procurou, esse cara. Aí ele pegou e falou, ó, lembra no dia 17 de maio que você me encontrou no sarau? Eu lembro. Lembro porque era meu aniversário, né? No dia. Uhum. Então, eu lembrei. Uhum. Aí ele falou, naquele dia eu saí pra pular na Cracolândia, usei coisa de 600 gramas de tudo que ele tinha vindo pela frente. Uhum. Então eu saí de lá muito doido, só que também muito decidido a mudar minha vida. E Olha só. decidi que aquela pessoa não, não merecia o tal reconhecimento que eu queria que ela me visse. Uhum. Aí ele saiu, foi para casa dele, ele dormiu na casa dos pais dele no dia. Uhum. Chegando lá de manhã, tipo, os pais dele, tipo, viu ele numa situação muito desagradável, Claro, claro. completamente. Deram um banho nele, aí ele tipo, falou que chorou com os pais dele, o pai dele orou com ele lá, Uhum. e ele falou que ele estava numa situação muito precária, tomou um banho, aí ele pediu pro pai dele levar ele numa clínica de reabilitação. O pai dele levou ele lá, aí só que levam o pessoal lá para os interiores e tem coisas que você precisa ter acompanhamento de perto, né? Acompanhar de perto, Sim, porque sim. esse cara ele pegou e falou, não, eu já estou bem para sair, eu quero sair. Uhum. Não liberaram ele. Eu quero sair, eu quero sair. Aí o pai dele também não quis liberar ele. Ele falou, ó, Uhum. pai, nunca mais vou te procurar ajuda de nada se alguma coisa acontecer comigo, só preciso sair daqui. Estou me sentindo enfornado, mas eu não vou usar mais nada. Não acreditaram nele, esse cara ele fugiu. Conseguiu fugir de lá. Uhum. Esse cara ele estava certo, ele não ia fazer mais nada. Ele já tinha, E, tinha tido autorresponsabilidade, né? Ele tinha sim, entendido. aí ele fugiu de lá, eu fui, que eu achei estranho, um telefone me ligou, era essa menina que nos apresentou. É, Uhum. tô
tô aqui com fulano e tal. Eu falei, tá, e aí? Ele tinha sumido um tempo, né? Ele tava internado. Aí, não, ele tá aqui comigo. Tá muito bem, que não sei o que, tudo mais. Ele vai ficar na minha casa aqui um tempo. Aí depois a gente vê o que faz. Aí eu fui lá, trocar uma ideia com ele, ele falou, não, tipo, hoje eu tenho uma esperança de vida. Uhum. Aí, nesses comentários que ele tava falando, é o seguinte, no dia 17 de maio, ele falou que ficou marcado para ele por causa do seguinte, ele ia sair dali para usar droga, ele ia se Uhum. matar. Aí ele Nossa, falou que lembrou de uma pessoa. Ele falou que lembrou de mim. olha Lembrou só. de uma pessoa. E é muito estranho porque, assim, o dia 17 de maio, ele marca a minha vida também. Tem Uhum. esse caso que eu nunca vou esquecer. E a minha Uhum. filha também. 17 de maio é minha filha, né? É Ela só nasceu um também no dia do seu aleatório. aniversário? Não, ela Ah, quase, assim, é uma história bem aleatória, mas é muito legal, porque tá. no dia 16 de maio, ela estava doente, Uhum. aí no dia seguinte ela foi no, levou ela pro hospital, a gente foi no hospital com ela e tudo mais, e os médicos falaram que estava com meningite muito grave, que não sei o que e tudo mais. Foi o dia que eu fiz uma oração com muita fé. Uhum. Eu digo que naquele momento eu virei um Jacó. Briguei Uhum. com o anjo, porque todo mundo ali, mas eu queria algo diferente. E Uhum. eu digo que foi muito especial, porque eu não estava com sono, mas depois da oração eu apaguei. Acordei às Uhum. 4 horas da tarde, Uhum. aí a mãe da minha filha me ligou, a gente era casado na época ainda, ela me ligou falando, ó, a Sara tá bem, ela só tá com dor na garganta agora. Que Tipo, eu ótimo. falei, "Meu, Deus incrível. muito." E foi algo, assim, sobrenatural na minha vida. Por isso que o Uhum. dia 17 de maio, ele marcou a minha vida, assim, por, de certa forma, Uhum. muito legal. E uma das dicas é, busque, quando você pega para, você está com crise de ansiedade, busque pessoas que você confie. Se Uhum. você não quer conversar com seu pai, com a sua mãe, chama um amigo seu, aquele melhor amigo seu, chama ele, fala, vamos ali tomar um café. Por isso que eu falo, quando eu chamo pessoas para conversar, eu já chamei umas 8 pessoas para conversar. A resposta que eu Uhum. tenho é, tipo, quando eu chamo para tomar um café, não é questão de, vamos lá que eu vou pagar aqui. Não queria. Uhum. Eu desisti de um convite, eu fiz o convite para uma pessoa, falei, vamos tomar um café? Ela falou, não, estou sem dinheiro. Eu falei, não é Uhum. o café, é o papo, é a conversa. Claro. E quando é, tipo assim, nesse caso, você simplesmente você vê com quem você está conversando, com quem você está Ah, do lado. Não. Então, quando você pegar uma pessoa assim e falar, meu, vamos tomar um café, não importa quem vai pagar, se R$ 5 a mais no seu dia não vai fazer diferença. E claro. o fato de você estar com alguma pessoa, com uma pessoa diferente, uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa que você olha assim e fala, meu, essa pessoa é incrível, eu quero estar do lado dela. Essa pessoa passa uma Sim. paz. Essa pessoa transmite uma energia muito maravilhosa. Eu quero essa pessoa do meu Uhum. lado cada vez mais. É Uhum. esse momento que você tem que abraçar. Sim, é E verdade. praticar esporte físico é muito importante. Leitura faz Sim. distrair a mente. Comer saudável também, isso é muito importante. Sim. Sim, é Porque importante. a alimentação saudável é muito importante também para isso. Sim. Sim. Eu aprendi há pouco tempo. Eu também Só- estou no processo. Tem muita coisa que a falta de alimento interfere muito no nosso organismo. Eu tenho aprendido muito Sim, sobre isso, sobre os nutrientes que a gente precisa, como eu estou em processo de emagrecimento, é bem forte. E realmente, eu comecei a cuidar, eu comecei a ver, porque antes eu sentia muito sono de manhã, porque eu sou uma pessoa noturna, então eu durmo pouco e de manhã. Só que aí eu tinha que acordar e trabalhar, né? E dava tipo sim, 11 horas, eu começava a ficar com muito sono, muito sono. E aí me falaram que às vezes esse tipo de sono é sono de fome, por falta de sim, nutriente. E eu não sabia. Aí depois eu comecei a cuidar e eu já não tenho. Falei, tá vendo como porque, inclusive, a falta de sono também é uma outra dica, dormir bem, né? Isso faz parte para você saber controlar, porque isso também afeta o seu emocional, né? Enfim, são algumas dicas, né? A gente já está aqui bastante tempo. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, mas o objetivo da live é, de alguma maneira, poder acrescentar. Então, assim, o que fica o meu convite para você que está
tanto vendo, né, ao vivo ou que está vendo essa live depois, comece também, não tenha vergonha de começar a falar de algum assunto, de compartilhar a sua experiência, porque você não sabe quem você pode ajudar hoje ou daqui a uns anos, que às vezes ouvindo a Sim. sua história, a vida dela vai ser transformada. Igual esse rapaz, ele ia se matar, mas ele se lembrou do Janderson. O Janderson ali foi um instrumento de alguma palavra que ele falou, porque ele sentiu amado. Então, é importante compartilhar, seja através aqui das redes sociais, seja estar junto com alguém fisicamente, que hoje é muito mais difícil, né? Geralmente as pessoas não querem aceitar para tomar um café. E Principalmente no então valor. faça isso, né? É, E para quando a gente, finalizar, pode falar, desculpa. quando a gente pega para, assim, ser instrumento na vida de alguém, a gente precisa. Eu acredito que o mundo hoje precisa muito mais de carinho do que se pensa. Quando a gente Sim, pega os números de mortes por depressão, por todo esse tipo de doenças emocionais. Quando a sim, gente pega para olhar os números, são assustadores. sim. Teve um período na igreja, quando eu estava na igreja, que o pastor lá ele pegou e falou o seguinte: a gente vai entrar num voto na seguinte forma. Quando você pega os números, ele não vai te deixar dormir. Então você pega todo santo dia e vai orar pelos números, orando no seguinte termo: os números não me deixam dormir. E eu fui olhar alguns números, alguns dados. No Brasil, hoje, o Nordeste, o Norte brasileiro são os lugares que mais tem suicídio no Brasil, Olha só. no Nordeste. A gente pensa que é São Paulo, por ser muita correria, muita loucura, mas acho que a gente Uhum, acaba indo no meio da loucura e acaba não ligando muito, né? uhum, uhum. Rio de Janeiro também é um lugar que tem muita morte por causa disso, Rio Grande do Sul. E o mundo em si, ele, como já foi falado, centenas de milhares, 1 milhão por dia. Então a gente pega assim, Sim, por número. Quando a gente pensa, os números não me deixam dormir, ninguém para falar nisso. A sim. gente olha assim, poxa, mas será que alguém em algum momento orou por fulano, por ciclano? A gente acredita em Deus, a gente fica imaginando onde está o carinho de uma pessoa. Quando a Uhum, pessoa manda uma mensagem assim, já peguei, mandei uma mensagem para a pessoa, falei, meu, acabei de orar por você. Eu sim. sei que você está precisando de uma oração. Aí essa pessoa me responde áudio chorando, falou, não, você está de brincadeira. Eu estava exatamente chorando aqui agora e eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, tem coisas que vêm na cabeça assim que eu falo, não deve ser, tipo, eu olho assim, aí igual, vem algumas pessoas na minha cabeça, eu vou olhar lá embaixo no direct, que faz tempo que eu não converso com essa pessoa, eu pego e mando um direct Uhum. pra ela do nada. Falei, como que você Faço tá, meu? Você igual. sumiu, você tá bem? Como que foi seu dia? Aí, tipo, só tem pessoas que, tipo, não dão muita bola, então eu já fico meio de boa. Eu Falo, nem não, falo. tô de boa, tá bom. Hoje eu tive uma experiência assim, que eu mandei mensagem para um amigo, conhecido, amigo, né? Porque a gente faz parte do mesmo grupo, que a gente tem um grupo de amigos aqui na Espanha. E aí eu mandei mensagem para ele perguntando, como é que você tá? Você tá bem? Aí ele me respondeu assim, por que você quer saber? Nossa. Nossa. É, Aí eu respondi, falei assim, porque eu quero. Aí já comecei a falar, se eu tô perguntando é porque para mim é importante saber se você tá bem ou não. com certeza. Mas para ver, né, como são as coisas, porque eu tava. Porque às vezes as pessoas perguntam para querer saber da vida da pessoa em mau sentido. E eu não tenho tempo de Sim, ficar fazendo isso. Se eu pergunto é porque realmente eu quero saber se está bem. E como a gente já fez isso, de ficar muito tempo sem se falar, quando encontro, e aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? E coisa normal, né? Mas exatamente. aí responder assim, tipo, só amando, né? Mas é uma outra questão que eu sempre também falo direto. Eu falo, o amor, ele constrange. No mundo Sim, que vivemos hoje, o amor ele constrange, o carinho ele sim, constrange, a atenção sim, constrange. Quando você sim, encontra uma pessoa que faz tudo isso por você,
você fica constrangido. Eu fiquei Sim, constrangido já, porque eu olhei assim e falei, não, isso é sim, brincadeira. sim, É, aí, tipo, eu fico olhando assim e falo, existem pessoas boas no mundo? claro, Existem. Aí a gente fica olhando assim e fala, às vezes é difícil de entender. Tem algumas coisas assim que você está muito sempre pronto para dar e não está pronto para receber. É exatamente. isso também que constrange bastante. Sim. Ontem eu machuquei a minha coxa, né, jogando futebol, da dispersão, e quem está me acompanhando aí com o meu diário dos treinamentos sabe. E aí hoje o pessoal da equipe me perguntou, Nádia, como é que você tá? Espero que você esteja melhor. Isso é demonstrar o amor, e eles me conhecem há poucos meses, para ver Sim, o quanto. E realmente eles estavam perguntando porque eles queriam saber se eu estava bem. Não era por. Até porque a gente não se conhece, não teria motivo, né? Então, isso é uma exatamente. maneira da gente sentir amada e fazer com que outras pessoas também se sintam amadas, né? Isso é super importante. Eu creio que isso resume muito as pessoas pararem de ter pensamentos, evitar que os ninhos se formem na cabeça, né? De querer se matar e começar a fazer um plano para se matar, mas tirar Exato. tudo isso. E Jadson, eu quero te agradecer, porque se deixar a gente vai continuar aqui falando, porque a gente tem muito conteúdo para falar, tenho certeza disso, mas eu não quero tomar seu tempo aí também, não. Mas eu Não, quero tô tranquilo. agradecer porque você sempre, né, você sabe disso, que você é um homem incrível, que eu te admiro muito por seu coração, pela sua simplicidade, porque você realmente exala esse doce perfume de Cristo, desse amor de Cristo, e não estou falando só porque é ao vivo, porque eu já te falei isso pessoalmente. E obrigada por poder participar aqui também desse projeto, de estar junto aqui e continue sendo usado, né, por Deus com as palavras certas para tocar ainda muito mais pessoas. E sabe que a gente está junto, mesmo longe, estamos juntos. Com certeza. Hoje eu tava menos nervoso que a primeira live, né? Tá, sim, menos nervoso, com certeza. É, Acho que eu estava mais nervosa. Hoje eu acho que eu estava mais nervosa. é. Aqui, assim, é, agradeço a Deus pela sua vida, obrigado pelo Amém. convite, muito obrigado. Você sabe o quanto você é uma pessoa incrível, sabe o quanto eu amo estar com você, amo conversar com você. Como eu falei, você é uma das pessoas que eu tenho mais confiança assim, para conversar todos os assuntos possíveis. E sou muito grato. Que Deus o abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém. 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 E para vocês, meus amigos, que vocês possam aproveite que não seja só o mês de setembro, né, amarelo, mas que a todo momento você possa ser um instrumento para ajudar alguém, porque você nunca sabe. Então, seja Sim, sensível aos sinais, seja sensível às características dessas pessoas. E se você está passando por isso, busque ajuda, seja através de um psicólogo, terapeuta, um mentor, um amigo, um familiar, mas busque ajuda, isso é o mais importante. Não passe, né, pelo processo sozinho. E algo uma frase que eu ouvi esses dias, e eu tenho postado isso nas minhas redes sociais, é sobre que a vida vale a pena. A vida, ela vale sim, a pena. É dolorida, mas esse é o processo da vida, né? Faz parte da vida. Só que também tem o lado bom de se viver. Então, que vocês possam desfrutar da vida, porque ela vale a pena. Você e quer falar alguma coisa? só uma frase para finalizar. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por causa de um amor. Exatamente. Amém. Então, amanhã provavelmente tem mais uma outra live. Vou confirmar para vocês assim que a pessoa me confirmar. Mas que vocês também possam fazer isso e vamos, né, gerar isso, essa, essa maneira de divulgar, né, o quanto que é importante essa conscientização da Sim, vida. A vida ela é importante, senão Jesus não teria vindo para morrer por nós, se não fosse com importante. certeza. Nós somos importantes, nós somos. Muito incrível, que belo papo, gostei demais. Obrigado a todos que Foi top. participaram. A Bárbara, entrou algumas pessoas ali que eu não vou lembrar agora, Uhum. mas uma galera. Brigadão por tudo. Papo legal, papo Foi muito descontraído. bom. E espero voltar mais nesse assunto daqui para frente Sim, e a gente comentar mais sobre isso. sim, Espero um sim. próximo convite.
Claro, e se você for fazer também, por favor, sabe que só falar, a gente só coloca a agenda que eu participo. Pode deixar. Sabe que eu gosto muito de ajudar as Sim. pessoas. Um forte Estamos abraço, aí. meus amigos. Estamos aí também. Uma boa tarde, boa noite aí, né? Sim, boa noite e boa tarde para vocês. Tchau, 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 tchau. gente.